Olá a todos, estou aqui trazendo 4 questões de raciocínio lógico da Banca Idecam, questões que caíram no último concurso da Prefeitura de João Pessoa para o cargo de bibliotecário. Menos de 15 dias essa prova tem. Hoje eu estou gravando essa aula, esse vídeo na verdade, numa terça-feira, e ocorreu há 10 dias atrás essa prova. Se o último domingo agora não teve concurso da Idecam que caiu raciocínio lógico, essas questões são as mais atuais. Eu não vi nenhuma resolução de ninguém fazendo aí outro vídeo, então eu resolvi trazer como fonte de informação, principalmente para o próximo concurso que vai ter aí, que é o concurso do Magistério do Estado da Paraíba, que vai cair 10 questões de raciocínio lógico. Então resolvi trazer essas 4 questões para quem tiver interesse verificar as questões e ver minha resolução. Ok? Vamos lá. A primeira questão, pessoal, foi uma questão que envolvia a questão de número 11 da prova, envolvia conjuntos, certo? Ele dava 3 conjuntos e dava uma estrutura aí com subtração de conjuntos, aliás, diferença de conjuntos, não é nem subtração, intersecção e união. Aí a gente vai montar aqui para ver qual era dessas alternativas qual era a correta, ok? Dentro dessa estrutura, pessoal, a gente vai chamar, eu vou chamar essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui eu vou chamar de D. Porque você vê que não tem letra D aí. Então a gente vai trazer para cá que D vai ser igual a menos B. Certo? A menos B. O que vai acontecer? A gente também vai chamar isso aqui de letra E. Então E vai ser igual a C menos A. Essa outra partezinha aqui que está entre parênteses a gente vai chamar de F. E aqui a gente vai trazer que F é igual a B menos A. Vamos lá, a gente vai saber agora quem é o D. Quando a gente subtrai um conjunto do outro, a gente pega tudo que foi igual no primeiro e no segundo, a gente extrai do primeiro, certo? Aqui na letra A a gente tem ó, que o 5, quando eu pego A menos B, então eu vou pegar aqui o primeiro, que é A menos o B. Então eu tenho o 5 e o 5 aqui, ó. Então eu vou tirar ele do conjunto A. Então o novo conjunto, ele vai ficar menos 2, 0 e 4. Esse vai ser o novo conjunto, agora chamado de D. O conjunto E, a gente vai pegar o conjunto C e vai ver se tem alguém idêntico lá no conjunto A. Se tiver, a gente remove ele do conjunto C. Então, o conjunto C a gente tem menos 1, 0, 3 e 7. Vocês vão verificar que o único elemento igual aqui no A é o 0. Então, você vai pegar esse conjunto C. Quando você elimina os elementos que são referentes ao conjunto A, só vai ter o 0 lá. Então, o conjunto E agora vai ser menos 1, 3 e o 7. Quando vamos lá para o conjunto F, que é o B agora menos o a gente tem, deixa eu apagar aqui para a gente não ficar, ok? Agora nós vamos ter o B menos o A, né? Quando a gente pega o B, o único aqui que é novamente idêntico é o 5. Então agora a gente vai extrair de B esse elemento 5 que está em A. Então como é que vai ficar aqui? Eu vou ter menos 4, menos 3 e 1. Esses são os 4 números que ficaram. Que foi os 3 números que ficaram. Menos 4, menos 3 e 1. A gente vai fazer o que agora? A gente vai reorganizar isso aqui, pessoal. Como foi que isso aqui ficou? Certo? A gente ficou com A
menos o D interseção com E união com F, certo? Organizando, substituindo essas letras aqui, ó, D, E e F aqui nessa expressão. Quando a gente fizer agora o A menos D interseção com E, a gente vai ver quem é o D e quem é o E, que são esses dois aqui, pessoal. Agora, ok? Quando você pega esses dois conjuntos, tem alguém aí igual? A interseção é você pegar dois conjuntos e a interseção é aqueles que são iguais permanecerem no conjunto novo. Se você pegar menos 2, 0 e 4 no conjunto D e no conjunto E menos 1, 3 e 7, você não tem ninguém igual. Então aqui o conjunto D interseção com o conjunto E é um conjunto vazio, pessoal, certo? Então aqui seria A ficaria menos um conjunto vazio, união com F. Queria me sobrar agora para montar o conjunto de toda essa expressão aqui é A unido com F, certo? Então vai ser A que a gente tem aqui unido com F que a gente encontrou que está aqui, ó. Então quem seria A unido com F? Vou colocar os números na sequência de crescente, tá ok? Mas nós temos aqui que a união com F tem F tem 3 números, o A tem 4 números e nenhum se repete. Então nós vamos ter que o conjunto vai ser menos 4, menos 3, menos 2 lá do conjunto A, certo? O 0, o 1, o 4 e o 5. Então, veja bem o que é que ele pergunta aqui, pessoal. Veja bem o que é que ele pergunta. Ele pergunta o seguinte. Ele quer saber a quantidade de elementos do conjunto solução da operação abaixo, certo? Ele diz assim, a quantidade de elementos do conjunto solução da operação abaixo é um número natural que está entre. Então a gente tem que contar aqui quantos elementos teve isso aqui, ó. Então o número de elementos de A unido com F, quantos são? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 7 números. Vamos lá, e a alternativa da A dizia que era o seguinte, que esse número é um número entre 7 e 9, excluindo o 7. Quando fala em excluir o 7, pessoal, já está errado, porque exatamente é o número 7. Então, a letra A não podia ser. O B também não podia ser, que ele diz que é entre 0 e 2. C diz que é um número entre 6 e 8, incluindo o 6 e excluindo o 8. A alternativa, o gabarito é essa aqui, que é exatamente esse intervalo que o 7 está incluído. Isso é entre 6 e 8, exclui o 8, o 7 está dentro desse intervalo. Certo? A letra D entre 3 e 5 não podia ser. A letra E fala entre 5 e 7, incluindo o 5, mas excluindo o 7, aí a gente também não poderia excluir o 7. Então o gabarito dessa questão, pessoal, era a letra C de casa, ok? Então a gente vai passar para a próxima. Certo? Pode ser que você tenha outra forma de resolução, a minha foi essa, certo? Então vamos lá. A 12ª questão é uma questão aí de permutação, vem lá da análise combinatória, né? Ele fala o seguinte, na palavra autonomia,
Ele quer saber todos os anagramas, certo? Formado com as letras da palavra autonomia. A quantidade destes anagramas é que as vogais aparecem juntas e em qualquer ordem é. Anagrama de uma palavra é você permutar, certo? Mudar de posição, permutação é mudar de posição, todas as letras. E quantas vezes você consegue fazer isso, né? De forma diferente. Então, o que é que acontece, pessoal? A gente tem o seguinte, aí nesse caso tem uma observação, as vogais têm que estar juntas. Vamos juntar as vogais primeiro aqui. Como era que ficaria? Ficaria A, U, O, I e A. Nós temos as 6 vogais juntas, né? E elas têm que ficar ali, ó, vamos representar pelo um pequeno, né? Pequeno retângulo aí, pequeno espaço. Sobraria mais 3 letras aí, né? Que seriam seriam as 3 consoantes, a T, certo? A letra N e a letra M. Então, como é que eu podia permutar? Eu tenho que permutar tudo isso aí de forma que as 6 vogais permaneçam juntas, certo? Então, primeiro, essas 4 casinhas aqui vão ser permutadas. É o primeiro caso que a gente vai permutar. Então, a permutação com quatro termos. Então, para permutar 4 termos, basta fazer o 4, né? O 4 com a exclamação, que é 4 fatorial. Esse 4 fatorial ele é escrito de forma de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, essa seria a primeira parte, mas eu preciso multiplicar isso aí ainda pelas possibilidades da casinha aqui, ó, das vogais. Que eu tenho 6 vogais. Então aí tem um problema. Aí eu poderia perguntar 6 vezes, né? Já que eu tenho 6 vogais. Porém, pessoal, como eu tenho 2 letras que se repetem, essas letras elas têm que ser consideradas, certo? Então, para cada letra que se repete, eu tenho que dividir pela quantidade delas fatorial. O O se repete 2 vezes e o A 2 vezes. Então, esse é o caso de permutação com repetição, certo? É o caso de com repetição, é dessa forma que você resolve. Você pega a permutação e divide pela quantidade de repetições. Se tiver mais de uma repetição, é mais de uma vez que você vai dividir pelaquela quantidade. Exemplo, se aqui a gente tivesse 3 letras A ao invés de 2, ao invés de um 2 aqui seria um 3, ok? Então a gente vai fazer agora esse cálculo aqui, pessoal. Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo ficaria 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Aqui, se a gente fazer a parte de baixo, vai dar o número 4, ok? A gente vai simplificar com esse 4. E a gente vai encontrar aqui 6 vezes 5, 30, vezes 3, certo? 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90, vezes 2, 180, né? Que vezes 1 não vai alterar nada. Pronto, eu achei que esse P6 aqui, esse P6 aqui que a gente representa da seguinte forma aqui, que esses dois aqui, para representar que ele tem uma permutação com repetição, esse 2,2 foi aí só para representar que teve esses dois números aqui, eu achei que 180. Agora esse 180 a gente tem que fazer essa multiplicação aqui para a gente achar a quantidade de vezes que permutou, né? Que é a permutação lá da casinha aqui das 6, multiplicado pela quantidade aqui que vai disso aqui tudo, ó. Certo? Que são 4. São todas as possibilidades. Então você pega que 180 vezes 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pessoal, 180 vezes 4 vai me dar 720. Certo? Essa parte aqui é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 6. Ok? Deixa eu tirar essa parte aqui para baixo para talvez não misturar ali com o que eu vou... Ó, deixa eu fazer para cá. Isso aqui é 720. E essa multiplicação aqui vai me dar 6. Só que isso aqui é tudo multiplicado. Então eu vou ter 720 vezes 6. 6 vezes 0 eu vou ter 0. 6 vezes 2, 12. E vai 1. 6 vezes 7, 42. E com 1, 43. Então eu tinha 4.320. Era letra B de bola, pessoal. Então, era a letra B de bola. Talvez uma questão que a pessoa se complicasse não soubesse que existe permutação com repetição, né? Tem que observar essa permutação com repetição. Questão número 13, pessoal. É uma questão que envolve, né, proposições. Esse tipo de questão, talvez outras pessoas tenham uma forma de resolver. Eu vou responder do meu jeito, certo? O seguinte, a gente vai anotar aqui cada proposição que traz o enunciado. Ele fala o seguinte: se o jardim não estiver bem cuidado, é a primeira. Só que eu não vou botar não estiver bem cuidado, porque eu vou botar com o jardim bem cuidado, tá certo? Então eu vou chamar de P, essa primeira proposição, e vou chamar de jardim bem cuidado, JBC. Ah, economizar na escrita. Vamos pegar mais uma. Aqui a gente tem outra. Passarinho não voará. Aí, como ela é uma negação, pessoal, eu vou chamar ela de passarinho voará. Lembrando que o que está valendo aqui é a proposição aqui. É o P, o que, viu? Então vamos lá. Jardim, a gente, né? Se o jardim não estiver bem cuidado, passarinho não voará. Foi assim, passarinho não voará, eu transformei em passarinho voará. Transformei na afirmação. Vamos pegar mais um aqui. Se o jardim estiver bem cuidado, a gente já colocou. Então a borboleta pousará. Ó. Então a borboleta pousará. Então a gente pega aqui. A gente pegou P, que agora a próxima proposição é a R. Então borboleta pousará. Vamos lá. Aí a próxima proposição que a gente diz é o seguinte: independente da borboleta pousar ou não, as crianças brincarão no jardim. Aí já tem outra proposição nova aqui que é: as crianças brincarão no jardim. PQRS, crianças brincarão. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai organizar de forma do que foi que está no enunciado, ok? Porque quando ele fala o seguinte, a primeira aqui: se o jardim não estiver bem cuidado, a gente vai organizar da seguinte forma. Se o jardim não estiver bem cuidado, qual jardim bem cuidado é P. Então, não P implica, certo? Implica em quê? Implica que então o passarinho não voará. Então, a gente pega não que. É a primeira informação. Segunda informação: se o jardim estiver bem cuidado, então vai ser P. Já que P a gente chamou de jardim bem cuidado. Se o jardim estiver bem cuidado, então a borboleta pousará. Borboleta pousará é a R. Aí ele diz o seguinte: que independente da borboleta pousar ou não,
Então vamos lá, independente da borboleta pousar ou não, lembrando do conectivo aí tem um conectivo ou, né? Lembrando que aqui eu estou resolvendo para quem é uma forma de, supondo que você já estudou toda essa parte de raciocínio lógico, né? Porque aí senão eu teria que fazer revisando todo o conteúdo, ficaria muito grande. Independente da borboleta pousar ou não, borboleta pousar ou não a gente chamou de R, não é isso? Então vai ser R ou não, não R. Lembrando o Vzinho aqui que eu estou colocando, é o Vzinho da de junção, não é isso? Chama de junção, esse ou. A borboleta pousar ou não, aí as crianças brincaram. Que foi aí a proposição AS, né? Que as crianças brincaram no jardim. Sabe que a borboleta não pousará, então ele deu uma informação. Sabe que a borboleta não pousará. Então, se a borboleta não vai pousar, borboleta pousar que foi o R, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui, então borboleta pousar, deixa eu apagar porque a gente chamou de R, o R é verdadeiro. Não, a borboleta não pousará, então não é R, é verdadeiro. Certo? Então vamos lá, eu vou supor que essa, da forma que eu faço, né? Não sei se vocês têm outro jeito. Eu parto dessa estrutura aqui que a gente montou, eu parto que todas são verdadeiras, certo? Desde a de baixo eu começo a checar por baixo. Se no final eu chegar nessa conclusão aí que tudo aí deu verdadeiro com minhas alterações, eu consigo chegar às afirmações corretas e consigo no enunciado matar a questão. Então vamos ver, se não R é verdadeiro, isso aqui ó, é verdade, certo? E se eu estou supondo que isso aqui é verdadeiro, e esse é verdadeiro aqui, o não R, que ele já me afirmou isso, o R aqui é falso, certo? Então se eu tenho não R e R, ou R, um sendo falso e o outro sendo verdadeiro, isso aqui, essa afirmação aqui é verdadeira, ok? Isso aí é da tabela lá da tabela verdade. E lembrando que isso aqui, certo? É uma disjunção exclusiva. Aí para quem estudou sabe o que é, porque só ela tem uma alteraçãozinha lá na tabela verdade, mas é exatamente isso. Eles só são verdade quando um é falso e outro é verdadeiro. Porque é impossível dos dois serem verdadeiros ao mesmo tempo, certo? Ou a borboleta pousa ou ela não pousa, né? Não tem outra opção. Vamos lá, verdadeiro. Para que essa afirmação aqui toda seja verdadeira, pessoal, o verdadeiro tem que ir em algo verdadeiro. Então, o S que as crianças brincam é verdade. Ok? Aí a gente continua agora para a segunda parte aqui da proposição. Se eu tenho que R, se essa parte aqui é falsa, certo? Para que eu tenha essa afirmação toda verdadeira, qual tem que ser o valor de P? Né? Pela tabela verdade de implicação, que é esse tipo aí de P, então R, a gente só pode ser o segundo termo falso quando o primeiro também é falso. O primeiro não pode ser verdadeiro e o segundo falso. Isso vai dar falso. Então, para ser verdadeiro, isso aqui vai ter que ser falso. Ok? Vamos lá. Se o P aqui, pessoal, é falso, o não P lá na primeira aqui vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Aí, para que toda a afirmação aqui seja verdadeira, eu preciso que esse também seja verdadeiro. Então, vamos ver o que, é que a gente extraiu, pessoal. Estou supondo que vocês saibam esse conteúdo, tá certo? Espero que vocês não se percam na minha explicação. Vamos lá. O que foi que a gente extraiu? A gente já extraiu
da afirmação que isso aqui não R é verdade. Mas a gente extraiu que não P é verdade, que não Q é verdade, certo? E o S também é verdade. Claro que a gente extraiu também que o Pzinho aqui vai ser falso, né? Mas aqui quando eu já estou dizendo que não P é verdadeiro é porque o P sozinho ele é falso, né? Que é a negação. Então o contrário da negação, um vai ser verdadeiro, o outro vai ser falso, né? A afirmação não P aqui é verdade, então P é falso. Então vamos lá, diz o seguinte, então partindo aqui de P, que era o jardim bem cuidado, eu sei que o jardim não vai estar bem cuidado não, né? Já que a negação é que é verdadeira. Então jardim não está bem cuidado, tem na letra A. Jardim bem cuidado, já elimina a letra B. O jardim está bem cuidado, elimina a letra C. Aí eu ficaria a letra D, porque nós temos aqui, ó, não está bem cuidado, e aqui está bem cuidado, já eliminava a letra E. Qual é a outra afirmação? Não que é verdade. Passarinho voa. Então, a verdade é que o passarinho não voa. Então, o passarinho não voa tinha nessa, e a letra A, e a letra D aqui dizia que o passarinho voava. Então, aqui a gente já... E por último, S, que as crianças brincam, né? Então, as crianças brincam. E aqui a letra A realmente traz, as crianças brincarão no jardim. Então, eu teria que essa aqui seria o gabarito letra A, ok? Você vê que é uma questão dessa que leva tempo, pessoal. Mesmo que você for fazer rápido, é uma questão que eu acho que você gasta mais de 2 minutos tranquilamente para fazer. Veja que uma prova com muitas questões nesse nível, passa para frente, deixa por último. Se sobrar tempo, você faz. Se não souber, né, se não der tempo, a sobra das questões de raciocínio lógico, se forem 10 questões você conseguir fazer 5, as outras 5 você não fez. Você pega as 5, vê a alternativa que deu menos e coloca tudo numa letra só. Esse é o procedimento para você, o chute inteligente. Certo? Vamos para a última questão aqui, pessoal. Aí esse aqui eu trouxe um desenhozinho. Essa é uma questão seguinte, se você não tivesse um certo conhecimento, você também não faria, não, apesar de ser muito fácil. A questão diz o seguinte, o ângulo interno de um octógono, que é essa figurinha aqui, ó, é um polígono, não, é uma figura plana, para ser bem claro. É para você entender da melhor forma possível, porque tem muita gente que eu sei que não tem essas nomenclaturas. Então, é uma figura plana com 8 lados iguais, porque é regular, certo? Ele fala em heptágono regular, é essa aqui de baixo. É uma figura plana que tem 7 lados iguais, porque também é regular, ok? Aí ele quer saber, os ângulos, a soma dos ângulos internos. O ângulo interno de um octógono, que é isso aqui, ele quer saber o ângulo interno, ele quer saber quanto mede isso aqui, ó, pessoal. Porque todos eles são iguais, pessoal, certo? Aqui dentro, porque a figura aí, no caso, é regular. E ele quer saber nesse aqui a soma desses todinhos, de todos eles, ó. Aí ele quer saber quanto é que dá. Respectivamente, quanto é isso? O ângulo desse primeiro e a soma do ângulo desse segundo. Eu vou fazer o seguinte. Aí aqui era uma questão, se você soubesse uma formulazinha, era bem fácil. Se você soubesse que soma dos ângulos aqui é igual a n menos 2 vezes 180 graus, você matava bem ligeirinho. Porque o do octógono você tinha que fazer o seguinte, ó. 8 menos 2 vezes 180. 6 vezes 180.
você tinha que calcular a soma para depois dividir por 8, certo? Aí se a gente pegar aqui 180 180 vezes 6, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 8 é 48, vai 4, e 6 vezes 1 dá 6, com 4, 10, né? Daria 1080. Aí 1080 você vai dividir por 8, ok? 10 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 8, 8, para 10, 2, sobraria 28. Baixaria o 8, né? Ficaria com 28, né? Sobra 2, você baixa o 8, fica 28. 28 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 8 daria 24, sobraria 4, você baixa o 0, e aí 40 dividido por 8 daria 5, 5 vezes 8, 40, e o resto 0. Então, a gente teria 135 graus, pessoal, certo? Aqui eu teria esse valor desse resultado aqui, a gente calculou que era 1080. Quando a gente divide por 8, é igual a 135 graus. Eu já mataria a questão, porque a letra D é a única que tem 135 graus, certo? Eu vou apagar essa parte azul, pessoal. Certo, deixa eu apagar a parte azul aqui, só dessa parte aqui. E para mostrar a vocês aqui uma coisa, que a soma desse aqui, de baixo, que era um octógono, só para conferir, seria dado por 7 menos 2 vezes 180 graus. Daria igual a 5 vezes 180, que daria 900. Certo? Olha. Conferindo aí. Cara, e se eu não soubesse, tem outra forma de fazer? Tem. Se eu não soubesse, se eu não soubesse essa forma, o que era que eu podia fazer? Aí você tinha que saber outra coisa. Eu tô fazendo isso aqui como fonte de informação, tá certo? Você tinha que saber isso aqui, ó. Que esse polígono, qualquer uma figura dessa, certo? Qualquer uma figura dessa, eles são divididos na mesma quantidade de triângulos. Partindo do centro e você puxando até o vértice de cada um dos lados, você forma triângulos, tá certo? E a soma, aí você tinha que saber que todo triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus. Se eu tenho 8 triângulos que formam esse aqui, que são 8, eu tenho 8 vezes 180. Só que eu tinha que diminuir, pessoal, 360 graus. Que é esse círculo que vai ser formado por todos os ângulos das pontas dos triângulos. Então aqui, aí eu ia ter 8 vezes 180. Vamos calcular aqui, ó, 180 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Fica 4 vezes 6. 8 vezes 1 dá 8. Com 6 dá 14. Daria 1440 menos 360. Então, quando a gente diminui aqui 1440 menos 360, eu vou ter 14 para 6, 8. Aqui 1 vem para baixo, vai me dar um 0, e 1 menos 0 vai me dar 1, 1080. Que foi esse número aqui, ó. Quando você dividir por 8, vai dar o mesmo 135 graus.
E lembrando que divido por 8 porque eu tenho 8 lados, não é isso? Então, na verdade eu tenho 8 vértices, né? Aqui eu tenho 8 ângulos aqui, ó. Ele vai formar 8 ângulos. Era uma forma de você, se você for contar, tem 8 ângulos aí. Era uma forma de você responder. Se você não soubesse nem a forma, nem esse aqui dos triângulos, então você não faria a questão. Certo? Do mesmo jeito, ó, aqui, liga-se o centro aos vértices e forma 7 triângulos. Como o triângulo tem 180, e aí é a resolução que eu fiz aqui. Certo? Lembrando que aqui deu 1080, ok? Eu espero que dê para entender, pessoal, certo? Porque eu acabo fazendo um pouquinho, fiz um pouco desorganizado aqui, certo? Mas aí você sabendo a fórmula aqui era bem facinho, né? Você pegava a soma n menos 2 vezes 180 e no final o resultado você dividia por n, né? Aqui você dividia por n, ficaria dividido por n, pessoal. Então essa seria aí a forma de você responder, certo? Seria S igual a n, aliás, o ângulo, né? Se a gente quer a soma, seria n menos 2 vezes 180 graus. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de... Eu vou até usar essa de cima aqui que eu já tinha usado, certo? Seria essa aqui a fórmula. E se você quiser saber o ângulo, seria ângulo igual ao S dividido por N. Lembrando aí que é o ângulo interno, ok? Então eu teria N menos 2 vezes 180 sobre N. Aí você acharia o ângulo e acharia também a soma dos ângulos. Isso vale para qualquer figura dessa daí regular, você pode usar essa fórmula. Então, pessoal, infelizmente o vídeo ficou muito grande, viu? Mas aí você deu um jeito de acelerar, de assistir de forma velocidade mais rápida. O que é importante para mim aqui é que você possa absorver aqui o conteúdo. E lembrando aqui que o gabarito foi a letra D de dado, ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.